Sejam todos bem-vindos, os presentes e os amigos internautas. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. A Casa do Caminho, ela oferece, tem o plantão de atendimento meia hora antes de todas as palestras e passes todos os dias. Aos domingos, às 10 horas da manhã, temos a evangelização infantil, quarta-feira às 14 horas, sábado às 15 horas, segunda e quinta-feira às 20h10. Às terças-feiras, também às 20h10, nós temos tratamento de passes para enfermos, depressão e dependência, à distância ou através de familiares e ou amigos. À sexta-feira, às 20 horas, tem palestras e passes, grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. No evento, a casa tem a viagem para Araxá, Sacramento, de 9 a 12 de outubro de 2015. Ainda há tempo de fazer as suas reservas, a partir de 5 de agosto, a partir de 3 parcelas de R$200 ou em 2 parcelas de R$300 para 5 de setembro e 5 de outubro. Na assistência social, todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, a entrega de 72 cestas básicas. E para compor as cestas básicas, para o mês de agosto, nós, como eternos pedintes que somos, nós pedimos leite em pó, e aqui o leite em pó está grafado, né? Tá arriscado, que é uma necessidade. Açúcar, biscoitos e macarrão. Nós agradecemos e muito a ajuda que já tem sido ofertada, mas nós pedimos para o mês de agosto para poder compor essas 72 cestas básicas. Ainda na assistência social, todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo se reúne aqui, prepara os lanches, prepara a bebida, leite ou refrigerante ou chá, para entregar para moradores de rua, a partir das 18 horas, moradores entre o metrô Carandiru e Tietê. No primeiro e terceiro, que vai começar agora em agosto, primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, curso para gestantes. Mais algumas informações, por exemplo, os temas e horários estão afixados no mural ou também na internet. Enfim, feitos esses lembretes e já harmonizados, lembremos que cada um de nós foi recebido pelos amigos do plano espiritual que prepararam carinhosamente este ambiente para nos receber. Unamos os nossos corações e elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de caridade venha ao nosso coração. Coração que se torne pleno de claridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Nós agradecemos esta oportunidade, este reencontro, e pedimos neste momento que ilumine, Senhor, o companheiro Wagner, que fará a exposição da tarde. Hoje ele vai falar sobre um tema do livro Fonte Viva, cujo título é Renasce Agora. Seja feliz, Wagner. Brigitte. Obrigado. Obrigada a você. Uma boa tarde a todos os companheiros, a todos os nossos amigos internautas, aos colegas de sempre. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar o nosso entendimento, trazendo, Senhor, a sabedoria
mas trazer também, Pai, o discernimento, para que possamos renascer agora, renascer todos os 365 dias do ano, para que renove a nossa prece, renove o nosso entendimento da vida, que possa renovar, atuando em nosso coração para sermos pessoas melhores, a cada prece, a cada livro lido, a cada evangelho no lar, que possa renascer agora um homem novo, que possa renascer uma mulher nova. Porque na vida nós somos convidados com novos desafios, novas dificuldades. Somos tirados da zona de conforto e muitas vezes nos desesperamos com as problemáticas da vida, um comentário descabido, uma calúnia proferida. Mas nós, que somos estudantes do Evangelho de Jesus, somos convidados a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo dia a dia, pouquinho a pouquinho. Tudo bem, alguns estão a conta-gotas, outros estão aprendendo com baldes d'água, né? Aí vai da nossa força de vontade e lembrar que para uma grande caminhada, para uma grande jornada, precisa dar o primeiro passo. Depois você dá outro passo. A caminhada vai seguindo. Você vai aprendendo a andar com uma criança que aprende engatinhando. Logo vai se apoiando nos móveis. Logo já sabe que tem uma mesa com comida. Vai gatinhando, vai renascendo agora. Uma criança que não precisa mais gatinhar, mas ela já vai andando, já vai trocando os alimentos líquidos por alimentos sólidos, já vai mudando a dieta. Olha só que inspiração que essa criança nos trouxe hoje, não é? Porque estamos começando agora, renascendo agora para novas oportunidades. Assim como o profissional liberal, ele começa de baixo, dos cargos de baixo, e vai aumentando a responsabilidade. Na década de 80, década de 70, 90, até 2000, existia o office boy. Aquele rapazinho bem-humorado que fazia as tarefas em vários setores da empresa, que era office boy da área financeira, que era office boy do setor de compras, que era office boy do setor de almoxerifado, e aí ele foi estudando, aí já foi sendo promovido depois de alguns meses, auxiliar de escritório. E aí ele já vai trabalhando com a escrituração, fazendo arquivos, fazendo análise de notas fiscais. Veja, moralmente, espiritualmente é a mesma coisa. Nós vamos crescendo no entendimento do Evangelho, sem restrição de idade. Alguns começam com 90 anos. Outros começam de berço, já com famílias que já colocam a introdução religiosa para uma criança. Outros, mesmo com a introdução religiosa, vão só de corpo presente, mas não estão adentrando o Evangelho. Eles vão porque alguém mandou. O pai mandou, a mãe mandou, o tio mandou, né? E vão frequentando esses locais. Mas o texto nos coloca aqui os grandes desafios das mudanças. E das mudanças de fase. Porque ele diz no capítulo 56, renasce agora, do livro Fonte Viva, ele começa assim, Emmanuel: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso quem disse foi Jesus, está em João capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisa, mas os dias são sempre novos. Quer dizer, novas discussões, mudanças de humor. O próprio dia, às vezes é um dia chuvoso,
Tem dia que você passa mais dificuldade, tem dia que a hora não passa, tem dia que você está decepcionado com as pessoas, né? É um enamorar de ideias, literalmente, né? Porque você está querendo o quê? Aprender novos desafios, e temos que ter também os compromissos desses desafios. Como nasceu agora o dia de Francisco de Assis? Na história de Francisco de Assis, o renascer agora foi quando ele foi capturado. Ele foi preso, né? Na guerra, pelos exércitos que eles estavam combatendo, ele foi preso. Ele ficou exatamente 120, 130 dias. Alguns livros relatam 6 meses preso, num buraco, numa cela, vendo as pessoas desencarnando ao seu lado. E dizem os historiadores que ele foi vendo a dificuldade dele próprio, a dificuldade daqueles irmãos, e foi lendo as bem-aventuranças, que ele estava com a Bíblia ao seu lado, e ele foi renascendo todo dia. Ele dava graças a Deus por aquele dia ele estar vivo. Era um buraco de por volta de 16 metros de comprimento, né, que era muito grande, uma vala, e eles ficavam com as armas apontando para baixo naquele buraco. E aí eles ficavam ali jogando, como se jogasse lavagem aos porcos, jogavam para eles, né? Então, veja, não é comentado isso junto aos meios e pelas pessoas estudiosas, mas o renascer, a vivência mais embrutecida do Evangelho de Jesus foi renascer agora todas as horas e os momentos daquela dificuldade que Francisco passou. Aí dá para entender agora um pouquinho a prece, né? Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E por aí vai. Ele conclui, inclusive, fala, ó mestre, fazei que eu procure mais. Quando ele falar procure mais, renasça agora, nesse dia, nessa prece, nesse momento, procure que eu faça mais. Perdoar que ser perdoado. Compreender que ser compreendido. E amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é amando que morremos para a vida eterna, que assim seja. Então, veja, que morra em nós aquele ser imperfeito e que dê espaço para o ser bom, iluminado, equilibrado, ocupe mais espaço em nossa mente, que morra aos pouquinhos a nossa vaidade, a nossa ingratidão, que possamos surgir nos embates da vida, nos embates da casa espírita, porque nós estamos numa luta danada para conseguir alimentos, para que renasça nos frequentadores desta casa a vontade de cooperar, fazer os cursos da casa espírita, serem esclarecidos na palestra. É muito importante, é claro. É um trabalho de dignidade, receber o passe, veja, mas vamos colocar aqui, mudar. Seria melhor se você também buscasse os conhecimentos da doutrina espírita, os cursos da casa, o preparatório, o curso básico. Ah, tem água aqui. Os cursos básicos, o curso de aprendiz do Evangelho, aprendiz da mediunidade, olha que bacana. Abrir novos horizontes, aprender com as disciplinas, as vantagens de ter disciplina numa casa, despertando através do exemplo de pessoas que já são cooperadoras e trabalhamos todos juntos em prol do mesmo objetivo,
que é o quê? Que é levar a dignidade para quem não tem, que é levar a esperança, a fé raciocinada. Porque o Evangelho de Jesus nos relata, nos nossos estudos, quando estudamos, né? Que Jesus não veio para aqueles que estão sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Pensemos em Maria Madalena, o renascer agora dela, como foi contundente, ela ouvindo na praia o Evangelho de Jesus. Simão Barjonas ficou com ciúmes daquela coisa de Jesus falar muito com ela. Ela pegou seus frascos, deu seu dinheiro, sua fortuna para os pobres e resolveu seguir Jesus. E num ato de simbolismo tão maravilhoso, está no Evangelho. Ela derramou os frascos dos perfumes mais caros e mais raros nos pés do Mestre Jesus. E ela lavou os pés do Mestre e secou com seus cabelos. Olha que testemunho de renascer agora. Quando ele pegou Pedro, aquela pedra bruta, e falou para aquele pescador que faria dele pescador de homens e de almas. Olha que convite fantástico. E por aí vai. Quantas pessoas são convidadas ao conhecimento da mediunidade, da espiritualidade, e vão protelando. Aí acontece situações terríveis para aqueles espíritos e eles chegam às casas de oração praticamente falidos moralmente. E olha o reavivamento dessa alma, desse espírito, quando ele é, né? Que às vezes tem casa que não recebe esses irmãos como deveria, né? Quando ele é afetuosamente recebido com um abraço, seja bem-vindo, meu irmão, respeitosamente, encaminhado para uma entrevista, vamos saber o que você está passando. E isso tem em qualquer religião, num templo evangélico, numa igreja. A pessoa que se diz dirigente de casa e frequentador de uma casa e se coloca como colaborador, ele já está renascendo agora com as oportunidades do trabalho que adentra a casa, que é as dificuldades do próximo. Porque isso não é dinheiro, não é uma situação amoedada que você vai lá e compra. Jesus não é compra e não é venda. Jesus é sentido aqui e raciocinado aqui, coração e mente, para que você, com coragem, mude a você mesmo. É isso, renascer agora. Aí você lê um livro bacana, nossa, nova informação, mais um conhecimento adquirido, renascer agora. Você lendo O Nosso Lar, Ombreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros, é um renascer agora. Você fez o Evangelho no lar na sua casa, leu umas 2 estrofes do capítulo, sei lá, vou falar aqui uma aleatoriamente, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, no item 13, né? É 13 mesmo. Lá está falando das esmolas, que as pessoas acham que é só dando dinheiro que você faz caridade. Sim, é uma parte disso. Na verdade, quando você dá dinheiro, você está cooperando com uma situação de uma casa. Isso é entendido por nós. E tem nome. Alguns dão o nome de dízimo, outro de contribuição, sócio contribuinte, colaborador, são vários nomes. Mas estamos falando aqui daquela esmola que humilha. Aquilo que você dá para aquele irmão que está te pedindo e aquilo que já sai humilhando e já volta sendo humilhado. É uma energia que não foi legal de chegar na pessoa, porque às vezes a pessoa está pedindo por até momentos de desespero, com um remédio, alguma coisa. E veja,
isso tem formas de nós sondarmos as pessoas, se você realmente quer ajudar, e ajudá-las de uma forma que traga dignidade para elas. Auxílio numa cesta básica, por exemplo. Nós fazemos o evangelho nessa casa, todos estão convidados, né? Todos. E aparecem as pessoas que entenderam o convite, porque muitos são chamados. Como diz André Luiz no livro Nosso Lar, no capítulo 12, muitos são chamados, poucos ouvem o chamado, poucos entendem o chamado de renascer agora e continuam sendo as mesmas pessoas. Pergunta para uma pessoa que venceu um desafio do câncer, vai falar de coisa negativa para uma pessoa dessa para você ver se ela deixa. Difícil, hein, companheiro? Ela sabe o que é a dor que ela passou. Inclusive, se nós tivermos posturas negativas, vamos nos tornar pessoas isoladas da sociedade. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa melancólica, que fica só reclamando, e aquela coisa de queixumes. Vamos usar a psicologia, a verbalização positiva. Ô, meu irmão, hoje está difícil, mas amanhã vai ser melhor. Ó, vou te dar um abraço. Vamos, quer dizer, você sendo otimista, você já se esteriliza do negativo que o outro está trazendo. E quando tem só pessoa positiva, aí nós vamos fazer uma oração, um trabalho de confraternização de informações. Aí a gente faz assim: Rita, eu li tal livro, voltei do irmão Jacó. Aí a Rita fala: nossa, Wagner, eu li esse livro também. Aí nós começamos a falar dos capítulos. Nossa, que interessante, né? O irmão Jacó desencarnou e ficou ao lado do corpo. Viu a filha trazendo, né? Trazendo amigos espirituais, que a filha dele já estava no plano espiritual há algum tempo. Trazendo amigos espirituais, familiares para ficar junto. Ele viu outros espíritos que ele estava doutrinando no centro espírita e não conseguiu atingir o renascer agora para aqueles espíritos. Que falavam: né, seu Jacó, cadê sua luzinha? Tá fraca aí, né, sua luzinha, né, seu Jacó? Então veja, renascer agora. Cada livro da doutrina que você lê, que você estuda, você está renascendo agora para novas oportunidades. Tem também esse livro aqui, ó, Força Espiritual. É fantástico. É fantástico, é uma força mesmo. As pessoas costumam comprar vitaminas, energéticos, né? Cada capítulo disso aqui é um energético para você renascer com força, com vigor, com juventude, pedindo sabedoria, sabendo pedir a Deus. Que tem pessoas que pedem bens amoedados, bens materiais, se equivocam, pedem um marido perfeito, aquele deus grego de barriga de tanquinho, não é? Aí ela pede aquele marido bonitão, todas as mulheres querem aquele cara. Aí aquele cara não consegue viver, porque ele vive debaixo de assédio todos os dias da vida dele. Tem uma menina sempre olhando: nossa, que gato. Aí ele já percebe a dificuldade. Você quer o que todo mundo quer também, né? Aí as mulheres, às vezes, ficam naquela competição, né? Aí a mulher, você percebe que ela já olha na unha da outra. Já percebeu isso? Mulher tem aquela coisa de fazer a unha, de estar sempre arrumada, né? Tudo bem, é para um gatinho, casal corra, né? Mas entre elas sempre renascem para se superarem entre elas, percebe? Desafiar entre elas. Não é desse renascer, né? Porque nós, agora já é outra fase da palestra. Não é renascer com roupas, com vestes, com marca, com grife, com carro, que senão você vai falar assim: eu vou renascer de novo trocando o meu carro, não é? Aí você troca o seu carro que está quitado por um carro com dívida, né? Porque você sempre pega aquele que não dá para o teu orçamento. Aí não é que você renasceu de novo porque você fez o cabelo, fez luzes, porque comprou o relógio de marca, porque... Não. O tema é claro. É o renascer íntimo.
É um renascer que fala bom dia para o teu irmão, você está falando bom dia sim para o teu irmão. É aquele procedimento que você, quando vai se alimentar, você olha para os lados, faz uma oração: Senhor, obrigado pelo alimento que eu estou recebendo. Hoje estou almoçando. Quantos não têm esse almoço em suas casas? É aquele renascer que você usa da cesta básica que a tua empresa entrega e você tem respeito com a energia da comida, cara. E sabe o que acontece? Sempre sobra alguns itens da sua cesta básica e você dá para aquele parente que está passando por dificuldades. Mas não, tem pessoas que querem fazer média. Aí chega, faz uma média aqui, outra ali, não é? Ela está exaltando o ego dela e talvez humilhando o próximo. Porque a primeira caridade, a caridade mais importante, começa na sua casa. Com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos ali do lado, com a tua tia que você sabe que ela se aposentou e ganha um salário mínimo e metade daquilo vai só para remédio, cara. E você sabe disso. Então, você vai um dia dar um abraço, um beijo, se for agradável, que não vá ofender a pessoa, faça uma prece com ela, consentida. Não vá impondo a sua energia na casa do outro. Converse, leve esses itens que sobrou da cesta básica, leve um remedinho. É isso que o tema pede. Tem outros itens aqui, por exemplo, que nós temos que citar. São os trabalhadores nossos. Porque, infelizmente, ainda temos situações de rincha, competição, quem sabe mais, quem sabe menos, de doutrina espírita. Trabalhador que faz de um jeito, outro que faz do outro. Esse item fala do trabalho fraternal. Já adentra, tem trabalhadores, às vezes... Quando eu falo trabalhador, é tudo. É pastor, é padre, não é? Todas as pessoas que ostentam dirigências de trabalhos espirituais e morais, eles passam por essa aprovação. Todos. Eu posso falar porque eu já trabalhei de enfermeiro no Hospital das Clínicas e prestei auxílio à capelania do Hospital das Clínicas. Então nós a gente algumas vezes observava competições, quem terminava primeiro a ala, quem atendia mais o outro. Veja, não é por muito fazer que adentrarei ao reino dos céus, que está assim. Não é por muito que você fala que faz, que o que você faz é certo. Porque quem quer ajudar, ele usa aquela virtude que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Se você está no seu propósito, porque luz demais muitas vezes cega, você está queimando o outro trabalhador, você está às vezes humilhando aquele colega seu, do simples fato de você pôr o seu conhecimento ali. Aí sabe o que acontece? Você atrai inveja, ciúmes, raiva, calúnia. E aí você passa por calúnias, você passa por mau agouro. Sabe o que é mau agouro? Mau agouro é o contrário do que vai com Deus. Muitas vezes você está abençoando, a pessoa vai com Deus. E muitas vezes você está indo embora da casa espírita, que a pessoa vai embora, vai com Deus, aquele vai com Deus sai de retro Satanás. Percebe? Então tem, Então no item 56, Renasce Agora, tem um trecho aqui que fala, é muito bacana. Alguém te magoou? Reinicia o esforço da tua boa compreensão. Se alguém te magoou, então já vai, reforça, já vem mais preparado, mais amoroso. A pessoa te contrariou, faça uma oração íntima depois para ela. Te magoou, te levantou algo que não foi você que fez. Faça uma oração íntima ali, manda a luz para aquela pessoa.
Alguém não te entende? Persevera em demonstrações nos intentos mais nobres. E por aí vai. Não ouvideis a assertiva do mestre. Não ouvideis a assertiva do mestre? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então aqui está pedindo o quê, gente? O nosso testemunho diário. A nossa reforma íntima diária. Vigiai e orai. Orai não é orar assim. É orar nos pensamentos do dia, colocando em prática a paciência, resignação, coragem. Porque se nós não formos testados no calor daquele ferro que é malhado lá na bigorna, sabe? Aquele ferro que você põe nas brasas e você começa a bater na bigorna para moldar o ferro. O calor que arde, o testemunho diário do cristão, ele é forjado nas dificuldades que vamos transpô-las com dignidade, com respeito e alegria, pelo esclarecimento do Evangelho. É ou não é? Para pensar. Vou te dar um exemplo. Quantas famílias estão passando por dificuldades com seus jovens, recebendo todo tipo de química, né? Veja, hoje um jovem sai e a mãe fica apavorada. Ela não sabe o que o filho vai encontrar hoje não pode falar mais bailezinho, né? Que é baladazinha, né? Na balada. Então veja, quantas famílias estão estagiando com seus jovens utilizando de drogas ilícitas, não é? Porque começou com as drogas lícitas. Para quem não sabe, droga lícita é aquilo que se paga imposto. Então todas as bebidas alcoólicas pagam imposto, o cigarro paga imposto. Então veja, é uma droga, mas paga imposto pode, é mais ou menos isso. Então começa a se embebedar, usar com má fé esse tipo de energia, aí o que acontece? Acaba adentrando as drogas. Quantas pessoas não são doutrinadas, evangelizadas e buscam a Deus de ver essa dificuldade desse menino de madrugada nas ruas? Às vezes aquela família estruturada, não é? Família de classe média A, B, C, D, ou não tem mais classe. Se é negro, se é branco, se é amarelo, se é asiático, não tem isso. Todos passam por essa dificuldade. E aí, sabe o que acontece? Transforma a família inteira. Acidentes de carro que morrem, pessoas queridas da família. Quantas pessoas não foram no Chico Xavier? Quantas pessoas não adentram as casas religiosas pedindo conforto, consolo, porque não aguenta mais essa dor? E quantos não recebem a informação de Jesus nesses momentos de desespero? Um filho que é preso, que agora a gente está suave aqui, né? O horário. Mas nessa madrugada a gente estava dormindo, não estava sexta-feira? Se você for lá meia-noite, lá no metrô Barra Funda, tem 15, 20 ônibus com as famílias com sacolada indo visitar seus filhos nas penitenciárias do Estado. E visitando seus filhos levando esperança, paz, uma boa palavra para aquele menino que se perdeu nas modinhas, em querer ter o que não é dele. Veja, não estudou, não conseguiu um emprego, não conseguiu um bico e foi pelas facilidades. Já que eu não consigo, eu vou tomar. Já que eu não posso ter, eu vou roubar. Já que eu não consigo burlar, eu vou fazer coisas piores para ter coisas momentâneas. E se perdem uma reencarnação por isso. Então vamos renascer agora, renovar e fazer o nosso melhor. Diz na prece de Cáritas, concluindo o raciocínio, ele fala: Senhor, fazei-nos um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Oh, confundi prece de Caritas com... É que eu estou num clima franciscano. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força para aqueles que passam pela provação. Dai a luz para aqueles que procuram a verdade, pondo no coração dos homens e das mulheres a compaixão e a caridade. Pai, dai a força para ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade, que fará das nossas almas, dos nossos espíritos, o espelho. O espelho é o espelho do Evangelho. É esse o espelho que tem que refletir. Falou, nossa, eu tenho que ser uma pessoa, puxa, que cara bacana, que faça refletir o espelho da vossa imagem, que é a imagem de Jesus, que a imagem do Evangelho é esse espelho. Que o nosso renascer agora seja espelhado pelo Evangelho do Cristo. Muita paz a todos, uma boa tarde. Muito bom. Renasce agora. Você comentou que nós temos 365 dias no ano, mas os dias são sempre novos. Porque nós reclamamos muitas vezes da rotina. Ah, mas é todo dia a mesma coisa, tem que fazer, tem que... Só que nós não enxergamos nesses dias, muitas vezes, que são novas oportunidades. Sim. Então, todos os dias eu faço a mesma coisa, mas que eu faça, então, naquele dia, o melhor que eu... Porque os assuntos praticamente são os mesmos. Ah, aconteceu isso, tudo bem. E o que você vai fazer? Você vai julgar? Você vai bater o martelo ou você vai fazer naquele momento uma prece e vai se modificar para ser o melhor naquele momento? Bom, perfeito. É a hora, é a oportunidade que nós temos agora de participar. Então, aquele que tiver uma pergunta, uma colocação, chegou uma pergunta da internet. O Lourenço. Ah, que bom, Lourenço. Bom falar com você. Lourenço, um abraço. A vida, muitas vezes, é curta, mas, mesmo assim, seu caminho é longo. Você quer ler? Não, pode ler. Nela, aprendemos a sorrir, chorar, amar, sofrer e a renascer a cada instante. Quando sorrimos, levamos a alguém bem próximo ou até distante a certeza de que, por pior que seja o momento, o futuro nos espera para mostrar-nos novos horizontes e para que possamos voltar à luta pelos nossos ideais, que sempre nos motivaram a viver. Quando choramos, mostramos que somos frágeis e sensíveis e que precisamos mais do que nunca de consolo e palavras de carinho. Enfim, renascer é sentir o que nunca foi vivido. Sim. Sim, é verdade, Lourenço. Tudo aquilo que é novo, a gente não sabe ainda o que está acontecendo conosco, não é? Então, você fez eu lembrar dos viajores de Emaús, né? Eles estavam comentando que o Rabi Jesus tinha sido crucificado, né? E eles não entendiam por que ele tinha, poxa, uma pessoa tão boa, tão bacana, tão esclarecedora, e ele teve esse destino cruel. Veja, Via Crucis, aquela coisa, né? Que muita gente só lembra de Jesus lá na hora da cruz, que o cara dá uma lancetada nele. Não, a Via Cruz começou, companheiro, foi 8 horas da manhã e acabou à tarde. Não foi só aquilo. Então, estudando esse item do Emaús, eles estavam com essa informação da Via Cruz. E eles não estavam entendendo. E eles sentiam dentro uma paz tão grande de saber que ele continuou sendo bom,
sendo justo com os algozes. E ainda perdoou aqueles que estavam ofendendo, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E foi então que eles viram um homem se aproximando deles, de branco, de tonalidade clara, de cabelo nazareno, e eles começaram a falar desse consolo, desse renascer de novo, Lourenço, que é o que você fala aqui, você comenta aqui. Às vezes estamos chorando, pessoas têm catarses, momentos felizes num livro. Quantas pessoas, Rita, que nós sabemos que estão lendo um livro e começam a se emocionar com aquele livro. Sabe por quê? Porque ela está renovando a esperança de saber que existe um nome que fala a morte, mas que existe vida após a vida. Isso é um consolo tremendo. Que você sabe que você está fazendo o seu melhor todos os dias e pega uma boa literatura, escuta uma boa palestra. Nossa, aquilo te conforta, te consola. Quantas pessoas não assistiram os links da Casa do Caminho e falaram: esta palestra foi para mim, essa conversa é minha, e se aposta dessa palavra positiva e vai correndo sendo uma pessoa melhor? Que é isso que vale. É você se esforçar para renascer agora. E tem uma questão fisiológica, Rita. Biologicamente, são jogados fora bilhões de células, sudoreses. Nós expelimos células velhas quando nós tomamos o banho, né? Aquela esfregação, quantas células vão embora? Nós temos o cálculo que chega a quase 1.800.000 células são renovadas. Podemos pôr 2 milhões aí de células. Veja, você quer fazer um tratamento de beleza? Eu te ensino agora. Seja uma pessoa melhor todos os dias, uma pessoa feliz. Sabe o que você vai fazer? A tua medula óssea, o teu organismo, o teu rim, com uma vida equilibrada, sem despompério, sem gastar com bebida alcoólica ou glutões, né? Comer muito. Não, tendo uma vida comedida, disciplinada, uma boa dieta, fazendo exercício, sendo uma pessoa calma. Você está poupando o teu biológico para ter uma velhice, uma terceira idade saudável. Mas não, quantas pessoas estão rancorosas, aquele ardor, aquela dificuldade, aquilo que a pessoa tem 30 anos, parece que tem 50. Veja, pessoas que embranquecem o cabelo. Embranquecer o cabelo não pode falar, né? Porque aí já é biológico. Não pode, esse não pode. Né? Que eu ia falar que cai o cabelo, também não pode, que é genética. Mas tem aquele mau humor aí, tem problema no fígado, no rim, tem pedra no rim, pedra na vesícula, que tem cãibra, que tem não sei o que lá, que tem diverticulite, que tem artrite, que tem artrose. Gente, para! Vamos agradecer as dificuldades que eu tenho, aprender com as dificuldades a ser uma pessoa melhor, que este é o tema. Esta é a nossa abordagem. Aprender a viver com aquilo que nós temos para não dar um passo maior que a perna. Quantas pessoas estão noites e noites sem dormir porque estouraram o cartão de crédito? Fizeram uma viagem com um orçamento de 10 mil, gastou 30 mil. Nós não estamos criticando, nós estamos falando dos desequilíbrios que ocorrem e nós queremos ser coisas, situações que nós não precisamos ser assim. Poderia ser evitado. Um acidente poderia ser evitado se nós andássemos mais devagar no trânsito, tivéssemos mais atenção, fôssemos mais generosos. Aí a pessoa fala, mas eu acordei atrasado. Veja, se você acordou atrasado, é uma situação pontual no mês. Se você acordou atrasado, então dirija um pouco mais vigilante, mas isso não dá o direito de você desrespeitar o direito do outro. Veja, tudo tem a balança, mas vamos partir para a pergunta, né? Muito bom. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Espera um pouquinho.
só uma citação, né, para ver como se enquadra no tema. Jesus, a um ele falava, vá e não peques mais. Boa. A outro, né, Boa. ele dizia, a tua fé te curou. Perfeito. A diferença entre os dois. Tá. Vá e não peques mais. Me lembrou da mulher aleijada que Jesus não curou. Não sei se você lembra disso. Não, mas vamos seguir o vá, não peques mais. Porque o que acontece? Quando você tem o conhecimento da verdade, você foi informado daquilo que você estava fazendo de errado e você entendeu, compreendeu com as palavras de Jesus, vai, não peques mais. Uma vez que você foi libertado daquela mazela, daquela... Não digo pecado mortal, mas você foi informado daquela mazela moral, vá e não fazes mais isso, porque agora você sabe que não pode fazer. Beleza? Agora tem aquelas pessoas como a... Rita, me ajuda, aquela mulher que tinha escorrimento, mas não fala isso. Hemorrágica. Estava Jesus levando a palavra do Evangelho e estava André, Pedro, alguns apóstolos, e aquela multidão querendo tocar o mestre, e uma pega na veste do mestre e fala, Pedro, alguém me tocou, me tomou uma virtude, Pedro. Aí para tudo, né? Ele começa a procurar, aí vê aquela mulher, né, que estava com problema de hemorragia, e fala para ela, a tua fé te curou, porque ela estava com uma fé tremenda, que ela ia transpor as dificuldades se ela conhecesse a verdade que o Rabi trouxesse para ela, levasse para ela aquela verdade. Então ela estava com a fé na palavra de Deus que proferia o Jesus. E aí essa palavra, veja, a simples presença de ter fé, de seguir o evangelho de Jesus, curou aquela mulher. É isso? Mas pode ter tréplica, viu? Que é a forma emocionada que eu... Ou seja, a cura, a pessoa não erra mais. Ela aprendeu a lição, sabe da importância e ela se conduz naturalmente, né? Sim. Aquele que você, como você bem disse, aquele que vai no peques mais, né? Esse é possível cair em erro, né? Sim. Tanto que você tem uma passagem de Jesus que ele curou 10 leprosos. 9 a caminho de Jerusalém, né? Sim. 9 foram para Jerusalém. Um voltou e agradeceu, glorificou a Deus. Uhum. A esse que glorificou a Deus, Jesus disse, a tua fé te curou. E aqueles 9, ele sentiu piedade, porque ele sabia que aqueles homens que foram curados da lepra, ou da cegueira, não lembro bem, mas acho que é lepra, eles com certeza não voltaram a agradecer e cometeriam outros erros que incorreriam também no mesmo problema posteriormente. Perfeito. Quando o link estiver na internet, pessoal, vocês olhem embaixo que eu vou colocar esse trecho, né, dos 10 leprosos. Vou colocar esse tema, né, eu gosto muito de colocar para você ler, assiste a palestra nossa e lê o tema embaixo, né? Então é isso, né? Concluímos. Essa citação minha, ou essa passagem que eu citei, está no livro Obras Póstumas, lá nas curas de Jesus, tá? Lá no último capítulo, o penúltimo capítulo. Mas está em Mateus também. Não, é Mateus, mas Kardec cita lá no livro, né, para mostrar a diferença entre um e outro. Melhor ainda, eu vou pegar direto da Kardec, no finalzinho. Então é isso. Tem também milagres e predições na Gênese. É na Gênese. Na Gênese, é o capítulo 13, eu acredito. Não importa. A segunda parte já do livro. É muito bom, muito interessante. Posso fazer o poema e você entra? Eu estou aqui já. Já? Então, beleza. Então, homenagem a todos os estudantes do Evangelho, aos discípulos de Jesus. Eu agradeço a Deus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos nessa tarde aqui tão bacana. E fala, Pai Celeste Criador, fonte eterna de amor e bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Dai-nos força para sermos
os arautos do vosso amor, e que todos os nossos testemunhos, pensamentos, atitudes estejam condizentes com o Evangelho Redentor. Pois tu és a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças, ó Mestre, para sermos os trabalhadores, colaboradores do Evangelho Salvador, para que juntos, cooperando com o Mestre, renasce agora o Evangelho Redentor. Muita paz a todos, uma boa tarde. Nós agradecemos pelo esclarecimento, mas a melhor forma de agradecer é vibrar. É doar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. É através do renascer agora, com esses novos pensamentos, com esses novos sentimentos, que nós vamos fazer a nossa parte na obra da criação, que é vibrar. Vibremos então, queridos, pelo nosso planeta Terra, pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte o suficiente, Senhor, para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos, Senhor, por esta casa que nos acolhe e todas as casas de oração, por todos os lares da terra, pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz, que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo o lar dos nossos vizinhos. Vibremos, Senhor. Neste momento, nós pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, e aos amigos queridos da espiritualidade maior. Agradecemos a assistência espiritual de Jesus e de seus emissários de luz, a oportunidade do aprendizado. E pedimos licença para encerrarmos esta parte da reunião. Pedimos que permaneçam em silêncio, pois os trabalhos continuam, e aqueles que forem receber o passe podem formar uma fila próxima à porta, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.